Fala, pessoal do nosso Paddock querido. Voltamos aqui, estamos nessas semanas reta final dessa temporada, que foi essa temporada incrível de 2021 da Fórmula 1. A gente já viu muita coisa até aqui, muita coisa mesmo aconteceu. Então, estamos de volta para mais um episódio aqui com vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre qual GP, Emily? Jeddah, Arábia Saudita. E Temos assim, muitas considerações, e vamos começar falando mal da pista. Ou você gostou da pista? Você é igual o Bottas e gostou da pista? Gente, até agora eu quero entender o que foi aquilo, como o Bottas conseguiu achar da pista. Ele foi um dos poucos pilotos que, de fato, elogiou a pista, né? Gente, simplesmente acho que não dá, não sei o que passou na cabeça do pessoal da F1 para aprovar aquela pista, porque assim, tinha relatos de que não só a pista, mas até os banheiros Tava lá, uma o teto reforma. estava caindo, estava acontecendo algumas coisas meio malucas, sabe? Então, assim, eu fiquei com muito medo, de fato, com aquela pista. E quando foi começando a acontecer as coisas durante o final de semana, eu fui ficando mais apreensiva ainda para as corridas. Então, 8 meses só para construir a pista, né? E assim, vamos começar falando sobre os pontos negativos, que é o quê? A pista em si, eu acho que é o pior ponto. Ela é muito estreita. Tipo assim, as onboard dos carros, né? Até nos treinos livres, você percebia que se abrisse os braços ali dentro, não cabia mais ninguém, né? Não cabia mais nada. Eu achei muito estreita, muito perigosa, não tinha área de escape. Assim, parecia um sonho de consumo para um acidente horrível ali, né? Graças a Deus não tivemos. Ainda bem, tivemos é, alguns, mas não tivemos. a gente teve o da Fórmula 2, né? A gente ainda teve algumas pequenas coisas acontecendo também ali na Fórmula 1, tanto nos treinos livres quanto na corrida, mas graças a Deus não foi nada tão grave. Sim. Mas uma coisa que eu queria entender é por que eles fizeram uma pista tão estreita e fizeram um lago tão grande, maior que a pista. Tem um lago enorme no meio da pista, assim. Eu queria entender que eles não puderam colocar assim mais 2 metros assim de largura na pista, né? Assim, para ter pelo menos uma área de escape, porque se eu não me engano só tiveram 2 áreas de escape e o meu ódio concreto por a pista se assim, né? Foi ali, acho que as piores partes que eu não gostei era a entrada e saída dos boxes. Eu reclamei bastante. Nossa, eu passei a semana Que era toda. bem, assim, era notável que era bem apertado. Sim, eu passei a semana toda reclamando dessa pista. Eu Sim, eu dormia posso reclamando da confirmar, pista. viu, gente? Eu posso Sim, confirmar que ela passou a semana inteira revoltadíssima com a pista. Cada coisa que acontecia, ela já ia lá e falava pra mim, olha aí, tá vendo? tirando o fato de que também assim, né? Foi colocado ali meio que um certificado de segurança da FIA, somente que parece ali um dia antes, né, dona FIA? Será que o alvará dos bombeiros também concordaria com você? Talvez não, né? Mas enfim, FIA que foi a protagonista desse final de semana, né? Ninguém acima deles, claro, né? Ninguém acima deles. E também a gente também percebeu que a pista não estava pronta, né? Principalmente nos treinos livres, quando o Gasly disse que estava com cheiro meio de queimado no cockpit. E aí a Mari, né, que estava ali ao vivo, falou que dava para ver ali algumas sacolas plásticas no meio da pista, né? E no caso poderia ter ido para Sim. uma parte quente do carro e aí teria esse cheiro. E depois o Vettel também reclamou dizendo que de dia ainda poderia ver algumas ferramentas ali na pista. Fora que algumas pessoas que também estavam lá disse que era obra por tudo quanto é lado, né? No caso, eles só terminaram, meio, bem entre aspas, terminaram a pista, né? E isso é bem complicado, né? Porque quando acontece coisas desse tipo, a gente já fica apreensiva, igual eu falei, eu passei muito antes do dia da corrida em si, que foi no domingo chegar, eu passei, foi treino livre, qualificação, muito apreensiva para ver o que ia acontecer, porque parecia que toda hora acontecia algo para mudar os rumos das coisas, e na corrida não foi diferente. Eu achei a pista bonita, mas os meus Não, problemas com ela, isso é inegável, gente. Eu achei a pista muito bonita, tanto que falei que o pódio também ficou muito bonito. Eles souberam caprichar com questão de iluminação, tudo isso
ficou assim, muito bonito, mas não é só isso que conta, né? É, Então, eu achei a pista bonita. Os meus problemas com ela é problemas de segurança. Porque como é que você deixa um lago enorme e não faz uma área de escape decente? Porque o impacto de um carro que vai para a área de escape, que bate no muro, é bem menor do que você ali não ter uma área de escape. Tanto que, ainda bem que a maioria das coisas ali que aconteceram, das batidas que aconteceram, foi exatamente somente nas duas últimas áreas de escape que era possível, né, ter ali algum erro. sim. E agora a gente pode passar para as Falar notas da da quali. qualificação, né? Qualificação que foi, a gente achou que era uma coisa no último segundo. Foi, mas não foi. E era isso aí, né? Primeiro de tudo, Olha, vamos falar sobre senhor Bottas, podemos começar com Bottas, mas eu gostaria, antes de tudo, perguntar qual foi as suas visões da qualificação. olha, eu tenho muitos pontos para essa qualificação, viu? Tenho pontos sobre as largadas, eu tenho pontos sobre o Bottas também. Ai, gente, a gente vai entrar para a última prova do Bottas na Mercedes agora. Sim, assim, vamos tentar fazer o que a gente, para quem não sabe, a gente é fã estando Bottas, tá? A gente é assim da comunidade fã estando Bottas. Então, próximo ano, no primeiro episódio do Paddock, gente, eu vou aparecer e vou comprar uma camisa com a cara do Bottas estampada. Gol Bottas. Anotem o que ele está falando, viu? Se ela não aparecer, vocês cobrem ela. É, A gente é sim botânicas. botânicas. Sala da bota. A gente Então, teve também nessa qualificação muita coisa, então muita coisa que dá para falar que, inclusive, poderia. Eu achei que ia acontecer o mesmo na corrida, mas acabou não acontecendo, né? Vamos primeiro para é, um Q1 assim, recheado de coisas. Talvez tivemos alguma surpresa, como por exemplo o Vettel, né? Aston Martin, assim, não foi tão bem, não foi tão bem assim quanto eu achava que eles iriam. Mas eu acho que realmente vamos começar a falar sobre problemas mecânicos a qual o Bottas teve durante a qualificação. Que de repente o motor da Mercedes deu ali uma pausa ali, eu acho que ele estava muito cansado. E o Bottas falou: Olha, tô com problemas aqui, tá, gente? Alô, engenheiros, vê aí o que está acontecendo nesse motor, porque eu não sei o que está acontecendo e ele está parando. Nessa hora, qual foi sua impressão, Vitória? nessa hora eu fiquei receiosa, né? Tava querendo ver o que que ia acontecer ali. E o que é bom a gente destacar, né? Que apesar disso, o Bottas dele cravou um P2 que foi importantíssimo para a Aham, Mercedes a essa altura do campeonato, né? sim, E aí eu fiquei receosa com essa questão do motor, gente, porque geralmente quando acontecem essas coisas, eu já imagino logo assim, ainda mais quando é questão de motor, que ele vai ter que ir pro box e por lá mesmo ele vai ficar. sim. E, tipo Eu assim, sempre acho que motor é uma coisa muito assim. vale lembrar também que a influência da temperatura, né, que tinha lá, que no caso era os 28 graus, mas na pista estava 31. Então, isso influencia muito os pneus, né? E também Isso. que durante esse primeiro, principalmente o Q1, que são os 20 carros na pista, né? Como a pista é uma mistura de Suzuka, Mônaco e Spa, eu diria Spa pelo nível, assim, de perigosidade, né? Periculosidade. Foi bem complicado, teve muito trânsito. E o mais perigoso ainda, tinham carros a 50 por hora e tinham carros a 300 por hora. Então, É isso foi um isso problema que é no. necessário ser destacado. Sim, Justamente essa questão da diferença dessa velocidade entre os carros em uma pista sem nessa escape. pista. Em uma pista Pois sem é. escape, sem função. Tanto que vários carros tiveram que tirar o pé ali para, digamos assim, fora, se bem que não tinha nem para onde ir fora, né, gente? Para poder não acontecer alguma coisa pior. Porque a Gente, eu pista ela tinha ficava, muito pontos cegos das curvas. sim, e eu ficava Muito. agoniada. Eu não gostava de ficar olhando a câmera que fica nos pilotos, assim, porque eu ficava Sim, muito agoniada, dava a impressão que estava totalmente ali fechando, fechando, fechando. Eu pensava assim que uma hora ia fechar tanto a pista que eu fiquei, meu Deus. sim.
E, tipo assim, Não não é gostava. questão de ter pontos cegos também, que esse também foi um problema. Porque outras pessoas falaram que várias outras pistas têm ponto cego. O problema é quando você pega uma pista nova, que não é exatamente de rua, como o Mônaco, faz pensando nisso e não bota área de escape, faz um monte de curva com ponto cego que não tem como ver e também não tem como se um piloto vê que outro tá vindo muito rápido atrás de você, meio que colocar mais pro lado e aí fica É aquela complicado. questão, o molde já foi feito errado, né? Então Exatamente. era complicado para o resto das coisas darem certo. Quiseram misturar muita velocidade com muita curva e no final não prezaram pela segurança, somente, digamos assim, por entretenimento. Era quase um coliseu ali, gente. Sinceramente. Eram, para mim, ainda bem que não teve, né? A gente tava torcendo que não acontecesse nada, mas era quase como que uma tragédia iniciada, tanto que eles vão ter que fazer algumas reformas naquela ali, porque sem condições, né? E aí, que mais a gente viu nesse Q1, Emily? No Q1 também, a gente vamos falar também sobre que a Mercedes e Red Bull o tempo todo disputaram ali, né? A ponta, né? A pole, inclusive Pérez, né? Que se saiu muito bem. Teve uma hora que a gente achou que o Pérez ia ter a pole, né? Pérez ele teve um destaque maior, muito mais na Sim, qualificação do que na corrida, né? Isso é inegável, até porque aconteceu tudo que aconteceu na corrida com o pobre do Pérez, minha gente do céu. mas durante um bom tempo do Q1, né? A gente teve a Red Bull na ponta. Parecia que a Mercedes não ia aparecer muito ali. Mas Eu a achei, teve certos momentos da qualificação que quando chegava ali eu já disse, acho que não vai dar dessa vez para Mercedes é, cravar uma pole, mas como a uhum. gente sempre fala, F1, gente, F1 as coisas mudam em questões de segundos e a gente se surpreende com as coisas que Eu acontecem. diria milésimas, né? Porque foi o que aconteceu com o Max no final da quali. É, Tanto que eu acho, para finalizar o Q1, né? Uma das meio que surpresas do Q1, apesar do Vettel não estar indo muito bem nessas últimas duas corridas, três corridas, foi ele que saiu do Q1, né? E ele ficou assustado quando o pessoal falou, né? Falaram assim, Vettel, você tá em P1, P17. E o Vettel falou, tipo assim, what? Como assim? Até porque o Vettel também teve algumas voltas atrapalhadas, também em relação ao trânsito. o trânsito também Atrapalhou estava todo bem. mundo. Todo De mundo. fato, acho que foi perceptível aquilo ali para todo mundo que estava assistindo a questão do trânsito. Isso também foi perceptível tanto na corrida quanto na qualificação, a questão do trânsito. Uhum. Tanto que aí vem mais surpresa, porque o Pérez, ele dominou o Q1, né? E o começo do Q2. Eu, sinceramente, chegou o começo do Q2, eu disse, nossa, Pérez, não vai ter ninguém que abaixe esse tempo do Pérez. Tanto pelo trânsito, como também porque eu tava torcendo pro Pérez, pelo menos uma pole, né? Pro Pérez, né? O Pérez, ele tem que. Ele estava se destacando muito, mas ele tem que arrumar uma forma Aham. de se destacar um pouco mais. Não que ele não faça nada, mas. Mas aí a gente começou o Q2 com a Ferrari novamente iludindo seus torcedores, com o Leclerc chegando a ficar em segundo, né? Então, Mas a gente sabe com que o Leclerc ficou. pois é. Já disse para vocês, gente, não adianta separar os amores. Não, Não não adianta, vai amores separar. eternos são inseparáveis. E Pois o do é, a Leclerc, gente sabe disso. principalmente. Onde é Leclerc e P4, não tem quem, quem Uhum. separe. A gente vai passar o final dessa temporada inteira, eu acho, fazendo piada com o P4 e Leclerc. Meu Até o próximo Deus. ano, né? Quem sabe o Leclerc começa a disputar um título mundial. Aí a gente faz novamente novas piadas, né? Assim, o Leclerc. Inclusive, É, o Leclerc estava um pouco alterado depois da corrida. Eu não sei o que deram para ele. Ainda mais na Arábia Saudita, que não se pode meio que beber em público, né? Mas ele estava bem alterado. ele tava muito feliz. Para não dizer outra coisa, mas Tava parecia, tão né? Ele animado. tinha usado certos tipos de coisa ali, tinha bebido algumas coisas ali fora de ordem. E aí começamos o Q2 com o famoso blefe do Hamilton. O Hamilton que reclamou da aderência do pneu. Sempre.
E logo Gente, depois ele fez uma volta se, maravilhosa. se em qualquer lugar, qualquer corrida que você já viu do Hamilton, ele não falar my tires, Bonnie, my tires, Sim, não é o Hamilton. não é o Hamilton. Ele blefa isso em toda a corrida, já é assim de praxe. Mas eu sempre acabo enganada, porque eu sempre acho que tem alguma coisa nos Sim, eu pneus, né? sempre penso que tá alguma coisa acontecendo muito séria Eu com o digo, é pneu, e aí agora. depois vem Agora uma ele não coisa tá tipo, mentindo. volta mais rápido ou algo do tipo, sabe? Sim. Eu sempre fico assim, agora ele não tá mentindo, agora é algum problema. Não, mas é blefe. Mas se a gente pode falar algumas coisas dos pneus, é que durante os TL1, as equipes estranharam um pouco, porque não estava tendo diferença entre os pneus, muita diferença, né? Não estava Isso, havendo mais, muita diferença. mais um adendo, é tipo, qualificação, treino livre, tudo isso é muito, serve muito para quando na De corrida mesmo você base, vai ver que dá sim. uma base assim incrível, porque isso também foi perceptível na corrida. Até porque a Pirelli e a FIA tinham classificado, né, ali a pista como bastante abrasiva, mas eu não achei tão abrasiva assim, não. Eu também não, porque eu achei que ia ter muito mais desgaste de pneu do que Sim, teve. sim. E também, eu acho que também tem relação com a temperatura e tal, mas eu não achei a pista tão abrasiva e nem estava tão ruim quanto o da Turquia, né? Por ser uma pista nova, eu achava que ia dar mais problemas, mas não deu. Porque eu acho que os problemas da pista já era outra. Aí ter problema na pista também, aí já é demais. Aí não vai ter corrida, aí vai ser kart, né? E aí começaram os problemas, né? Segundo a Ferrari que bateu, porque nos TLs o Leclerc já tinha batido. Inclusive, vamos falar um pouco sobre a batida do Leclerc, porque a primeira imagem, né, parecia que o Leclerc ele tinha se ferido, porque o Eu carro achei, estava, sinceramente, o carro ficou num estado assim. eu achei que Tanto não que ia ter comparando reclamação. assim, se a gente for pegar uma comparação entre a batida do Leclerc no treino livre e a batida do Mick Schumacher na corrida de domingo, a gente vê que a do Leclerc, o carro ficou muito mais Sim, danificado, assim. o Então, quando carro do eu vi Leclerc, ele subindo, assim, uhum, todo pulando o carro, eu disse, minha gente, eu pensei que ele tava, tipo, tinha machucado, assim, algo muito sério, sabe? tanto que quando ele desceu, ele ficou olhando pro carro, eu acho que até ele ficou com a cara de tipo, gente, e ele saiu mancando, depois ele foi pro lugar médico, né? Sim. E, e aí, e aí, como é que se diz? Ele falou várias coisas, né? Do tipo, não sabe o que aconteceu, mas graças a Deus, aonde ele bateu era exatamente os lugares aonde se pode bater, né? Que foi exatamente essa pista só tem 2 lugares para bater e foi exatamente onde ele bateu. E ainda bem, e ainda foi aquele estrago, né? Porque dá para perceber a diferença de quando um carro bate em um lugar onde tem brita ou área de escape para um lugar onde não tem. Tanto que eu fiquei muito surpresa, viu? Palmas para os engenheiros da Ferrari que fizeram um ótimo trabalho, porque aquele carro ali, eu achei, quando eu vi a foto, eu fui comparar com a batida do Verstappen em Silverstone. Porque tinha Sim. área de escape lá, né? E foi o carro todo destruído e tal. E eu fiquei olhando, eu fiquei, nossa, dá pra ver aqui a diferença, sabe? Tipo, o carro do Leclerc perdeu a traseira, foi diferente, foi estilo de batida diferente. O carro do Leclerc bateu a traseira, ele perdeu, na verdade, a traseira, né? E ele meio que bateu ali, mas dentro, quando você via on board, não parecia um impacto tão forte. Mas o carro ficou destruído. Enquanto o do Max, o carro ficou destruído, mas foi uma pancada forte. Então aí a gente já conseguia perceber o quão problemáticos são essas áreas de escape. Sim, gente, eu vou falar até o final do episódio sobre as áreas de escape, porque eu ainda estou revoltada com a FIA. Não só por causa disso, mas por causa de toda a corrida. A FIA está nos fazendo de palhaço, né? Revoltada. Eu não vou mentir. Até agora eu estou revoltada com a senhora Dona FIA. Senhor Michael Masi e senhores comissários, né? Não é à toa que o Michael Masi foi um nome bem destacado nas redes sociais, viu, minha gente? Sim. E aí, a partir do momento do Q2, né? Como eu falei, voltando para o Sainz. Senhor Sainz também perdeu a traseira no mesmo lugar que o Leclerc tinha perdido, porque eu acho que os pilotos eles estavam testando alguma coisa nova, exatamente nesses 2 lugares em que eram os únicos aqueles meio que poderiam errar.
E o Max também, Sim. as curvas, segundo ali a Pirelli, os estudos que eles fizeram, é para se fazer de marcha de segunda ou de primeira. E exatamente quando o Max meio que perdia a traseira, que era exatamente onde tinha as pistas de escape, não sei se você percebeu, era ele tentando, sei lá, entrar na curva com a marcha de terceira. E aí percebeu que não tinha, mas ele tentou naquela hora, porque se ele tivesse tentado em outra curva, como por exemplo a Acho que era também o 27, que eles poderiam fazer depois dessas análises, era tentar ver como eles poderiam levar isso. Se fosse errar, seriam nesses três, onde era permitido, entre sim. aspas, E eu errar. acho que foi Então, exatamente onde eles fizeram. Tanto que quando você vê as ultrapassagens, até mesmo da corrida, né, as mais problemáticas assim, a maioria delas, eram naqueles foram pontos. exatamente naqueles pontos que você via que era o único lugar que se dava para fazer alguma coisa, mesmo que fosse errado, né? É, Tanto que quando estava na largada, depois a gente vai falar sobre isso na corrida, a gente percebia que eles tentavam fazer tudo ali logo na primeira curva, porque depois o revoar. E aí o Sainz, que não perdeu só uma, perdeu duas vezes, né? A traseira, mas ele ali meio que não aconteceu nada. Ele bateu de lado, que era perigoso também para o câmbio. Mas não aconteceu nada, né? Porque senão a Ferrari ia ter que passar outro dia reconstruindo outro carro, né? é. E um E só já dá muito nesse, prejuízo. nesse Q3, a gente falou aqui muito sobre o Pérez, né, na quali, mas no Q3 o Pérez sumiu. Sumiu, sim. Mas eu acho também que depois, quando. Vale lembrar que quando o Max, o Lewis e o Bottas, digamos assim, que é a fonte de referência que a gente tem, principalmente o Max e o Bottas, a gente percebeu que eles estavam também com problemas com alguns pontos do pneu, né? Para subir esse tempo também tinha um trânsito. Então eles perceberam que com pneus novos, eles demoravam de 3 a 6 voltas para poder ter uma, assim, coisa de classificação, né? Uma volta de classificação boa. Então acho que Sim, isso influenciou bastante, né? obviamente influenciou. Pierre Gasly também vale lembrar que Pierre Gasly é muito bom, tá? Pierre Gasly que poderia Gente, voltar para Red Bull, ou então falando será que outra sério, equipe? o Gasly tá, viu, mantendo um ritmo Sim, assim muito bom melhor do que mesmo, a Ferrari levando a AlphaTauri assim, nas sabe? costas. Sim, aí, gente, pelo amor de Deus, alguém nota o Gasly aí. Sim, e mais, tipo assim, ele está atrapalhando a Ferrari e a McLaren, que é o lugar para o terceiro do campeonato de pilotos. Porque toda vez que você vai olhar ali Ele um tá no quarto, meio, quinto gente. lugar, às vezes até Ele tá no terceiro, meio. ele está no meio, tem Gasly ali no meio. E agora, em vez de ser duas Mercedes contra duas Red Bulls, são Red três Bull. Red Bulls contra duas Mercedes. Porque Pois vamos é, o botar ali a Ferrari menino no fogo, né? Gasly tendo aí seu devido destaque, né? A gente não pode deixar de falar Uhum. disso, porque ele tá realmente surpreendendo, tá mantendo um bom E ritmo. aí a gente vai para o Q3, né? Vale lembrar aí também que não só o Gasly fez um bom trabalho, mas como também o Esteban Ocon, durante não só a quali, mas também a corrida. E o Giovinazzi, que já está com a carta de demissão aberta, né? Gente, sério, eu acho que essa carta de demissão do Giovinazzi deu todo o gás, raiva, tudo Sim, que ele precisava, porque ele tá mantendo um bom ritmo também, viu? pois é. Deus olha o seu filho aí, viu? Porque, Não sei o que essas cartas de demissão fazem com esses rapazes, porque sim. Se bem que o Bottas, para ele ter um desempenho melhor, é preciso o coach Toto dar uma ligada nele. É preciso ele bater as palmas e dizer: vamos, você consegue? Né? Precisa ligar ali o modo vamos on. lá, meu filho. Vamos, né? Já no Queria esse ânimo Q3, do Toto. sim. E já no Q3, vamos focar em duas partes, né? Que eu acho que são as principais, que é Hamilton e Verstappen, porque já começou a confusão dali, né? Vale lembrar que durante toda a classificação, vários pilotos perderam alguns tempos melhores por questão do trânsito, porque sempre você via que vinha um carro atrás de você, você tinha que meio que tentar dar passagem para o outro, porque senão vocês dois batiam, e aí nenhum dos dois ia correr, nem ia para classificação, nem ia nada. É melhor tentar outra volta, né? Sim. Então, o que foi que aconteceu?
O Hamilton, que até aí estava meio apagado, né? Ele não tinha aparecido tanto, estava com a dominância da Red Bull. Todo mundo pensava que a Red Bull ia ter a pole. O Hamilton cravou uma das suas melhores voltas, né? Sim, ele acertou muito na volta, que realmente foi o que contou ali. Ele acertou muito na volta que ele fez. É Sim, aquilo, é muita questão também do arriscar, né? é. Chega dado momento ali do campeonato que, principalmente quem está disputando o prêmio final, tem que. Tem que arriscar. Mas, antes do Hamilton ali, vamos começar. Entre os 3 últimos tempos que iriam ficar com a pole, o Verstappen ele ficou com 1 minuto e 27, né? Nas casas do 1 e 27. E tanto que os comentaristas falaram que, nossa, é bem difícil. Esse aqui era o que a gente achava que ia ser a pole. E é bem difícil alguém passar. Logo depois, o Hamilton veio e cravou, né? Tomou ali a pole provisória do Max, que praticamente era do Max, por um milésimo e 42. E aí, era assim, ou o Max dava tudo, né? Ou o Hamilton ia ficar com a pole. É, igual eu tô falando essa questão sobre arriscar. O Max, ele tinha que arriscar, e ele foi o que ele fez. Ele arriscou, só que o que custou a Infelizmente não pole deu dele certo. também, né? Porque infelizmente não deu certo, teve a batida. Porque essa volta em si que o Max fez, ele vinha com um gosto de gás, sangue nos olhos, como diz a história. E ele já tinha baixado 2 centésimos, então praticamente a pole já era dele. Mas ele perdeu ali a traseira, né? Então, quando começou essa volta do Verstappen, né? Ele vinha ali com sangue de gás, ele tinha baixado já ali, algum tempo de 2, se eu não me engano, era 2 centésimos. Então, praticamente, ele já estava com a pole novamente. E aí, quando chegou ali na curva 27, né? Que por acaso, antes de ter tudo, já era a minha curva, a qual eu não gostava, que é a curva da saída dos boxes. Ele, ele vinha bem colado ao muro, né? Até porque era o único jeito de ser mais rápido, porque pista estreita, né, amigos? E ele meio que perdeu e deu ali uma batida de lado, tanto que foi bem estranho, porque aparentemente poderia ter dado algum problema no câmbio, mas não deu. A Red Bull teve sorte, porque poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Leclerc e Mônaco, que é também um circuito de rua. É, e aí o que chamou muita atenção nas redes sociais, né? Sempre gosto de frisar aqui, trazer para vocês que o povo tá falando nas redes para vocês ficarem atentos. É que quando ocorreu essa batida do Verstappen, as câmeras foram mudadas lá para dentro dos boxes, né? E aí lá está Jos Verstappen, e no momento que acontece a batida, ele vai, levanta a mão e bate as duas mãos na mesa. E aí isso gerou uma polêmica enorme, porque a gente já sabe que quem acompanha sabe que tem muita coisa que rola por trás, é muita coisa para se falar, muita coisa que já aconteceu. E aí gerou um burburinho enorme nas redes sociais, né? Enorme mesmo, todo mundo comentando a respeito. E quando o Max sai do carro, que ele vai e sai andando, né? Ele olha, porque tem um telão ali perto, e ele olha para ver como foi a questão da batida, passa ele batendo e passa o pai batendo na mesa, e ele vira o rosto para não olhar a imagem, né? Então, complicado. Bem complicado. É porque a gente não sabe o que acontece, né? As conversas que Envolve muita acontecem. coisa, então não tem como a gente dar certeza de tudo que acontece, mas é uma questão bem complicada, é muito tenso. E agora, acho que agora a gente pode ir para a polêmica corrida, né? Vamos para a Olha, polêmica corrida, a corrida maluca. antes de começar, eu queria dizer que eu fiquei perdida nessa corrida. Eu assisti ela ao vivo e depois assisti a reprise. E até agora tem pontos que eu ainda não compreendi. Mas vamos tentar aqui, principalmente eu acho que as coisas que mais deram polêmica a gente ainda consegue explicar sim, né? Eu acho que a gente pode focar nessas partes que são meio que, digamos que deram as cores para a corrida, né? Principalmente assim, o Michael Masi, não queria dizer nada. Mas você entendeu alguma coisa dessa corrida, Vitória? Entendi alguns pontos. Tinha umas horas que eu estava perdida, não sabia mais o que ia resultar, o que ia ser o fim, quem ia pro pódio, quem não ia. O
que ia dar, o que não ia dar, Eu mas... tava igual o Pérez. Tava tipo. Assim, a largada, ela foi uma largada limpa, isso ali foi evidente, foi uma largada limpa. Só que ali o Pérez, na largada, ele quase pegou ali no Max, né? As Red Sim. Bulls quase, assim, eu fiquei um pouco tensa. Eu pensei que ia ser, pensei assim, meu Deus, vai tocar, mas não tocou, foi uma largada limpa. E assim, a gente já notava a filinha da largada, a gente já via a filinha, É. o trânsito ali já, já era Ou tinha duas evidente. opções da corrida. Ou ia ser uma procissão, ou então Justamente. iria ser o que aconteceu, né? A Emily definiu muito bem, porque no início da corrida, quando ficou aquela filinha de carros e a corrida tava aquela largada muito mansa, eu fiquei, não acredito que vai ficar sendo isso aqui. E aí foi até umas 3 voltas, 4 voltas, essas filinhas, sabe? É. E aí chegou também dado o momento que o Hamilton, Bottas e Verstappen, eles foram se distanciando do Charles Leclerc. E aí já era evidente assim, eu fiquei, olha, já está se formando aqui um jogo, né? Porque também, mesmo com o trânsito, a gente já via que Uhum. já ia se formar aquele jogo. Eu acho que tanto nas entrevistas que tiveram antes da corrida, quanto na corrida, o Bottas ele foi muito evidente uma coisa. Ele falou que ele ia tentar ajudar muito a Mercedes para essa questão do campeonato de construtores e também ajudar no que ele pudesse o Hamilton, né? E eu achei que ele fez muito bem ambas as coisas nessa Pe- corrida. Pela primeira vez largou bem. Ele teve uma largada bem, só que A teve tanta. primeira, né? A segunda já não foi É, tanto. depois das bandeiras, gente, começou toda a confusão, ele já não largou tão bem, mas como eu falei, nessa primeira largada, foi uma largada bem para todos ali. E aí, como a gente estava falando aqui do poder da demissão, a gente teve Giovinazzi também, que ele passou o Alonso por fora, gente. Já assim, na primeira. Foi uma ultrapassagem assim muito bonita, juro pra vocês. Quem assistiu viu que foi uma ultrapassagem muito bonita. Isso aí é o poder da demissão, viu? Sim. Giovinazzi, ele teve um bom destaque, isso aí é inegável. E aí começou aquilo ali, depois que passou certo tempo. Quais foram as estratégias, Emily, que você achou que seriam possíveis lá no início da corrida a serem feitas? Eu, falando do que eu tinha visto nos treinos e na classificação, falando principalmente de quem estava lá na frente, seria ver quem iria ficar primeiro com a primeira posição, né? Seria o Max ou o Lewis. Eu acho que para a Mercedes o melhor seria dar espaço. Eu acho que no caso dos dois seria dar espaço e fazer exatamente o que eles queriam fazer, que era somente uma troca de pneu, né? Ou por um mais duro ou por um mais médio. Mas eu Agora acho que é o mais igual médio seria, o mais duro seria o Igual eu melhor. falei pra você, eu acho que aquele safety car ali, logo de início, quando foi da batida do Mick Schumacher, ele veio assim, pra Red Bull foi algo, Sim. inegável dizer que foi, ajudou muito, porque de certa forma teve que parar e foi quando eles aproveitaram para trocar Se os bem que o pneus do Max Max. reclamou bastante, né? Ele disse que o safety car estava muito lento e que o Bottas estava meio que segurando ele ali atrás, porque para quem não O sabe, Max ele reclamou mais de uma vez do safety car. sim, mesmo quando ele estava na frente, né, quando ele ia largar ali na pole, porque ele, segundo ele, voltando para o Bottas, né, o Bottas meio que estava querendo que ele esfriasse os pneus, porque aí quando a corrida voltasse, os pneus do Max iria perder performance E a gente e ele sabe não iria que largar tão depois que bem. esfria o pneu, ele vai ali sofrer. Então, ele reclamou mais de uma vez. Sobre essa batida do Mick Schumacher, foi meio ele que escapou assim. Dá para ver assim nas imagens que ele escapou da pista e, como eu já falei aqui na hora que a gente estava falando da qualificação e sobre o Leclerc, treinos livres, ele escapou na mesma curva que o Leclerc bateu na sexta, Sim. que é a curva 22, Que foi sabe? onde a maioria das coisas aconteceram, né? Tipo, de Sim, batida e tal. é, foi o destaque ali, aquela curva. Ele bateu, só que ficou tudo bem com ele, tanto como a gente já falou aqui na comparação de carros, a Haas do Mick ficou menos prejudicada, assim, em questão de amassado e outras coisas que é do Leclerc. Uhum. E aí, quando ele saiu do carro, ele falou que estava tudo bem com ele e pediu desculpa para a equipe. Eu fiquei com muita dor dele, gente. Ele pediu Sim. desculpa para a equipe e saiu ali, graças a Deus. Não foi nada tão sério, né? E aí,
quando foi, começaram a reduzir ali a velocidade, veio o safety car e tudo mais. Só que aí, depois de um tempo, eu realmente pensei, não sabia que ia precisar bandeira vermelha, né? Sim, também Mas, acho que foi mais por causa do tirar os detritos, tinha muito detrito na pista. sim. E aí veio a bandeira vermelha, como eu já falei aqui, a Red Bull se deu bem, assim, E porque sim, ainda mais que antes disso, o Lewis e o Bottas tinham acabado de trocar os pneus, né? O Bottas estava sim, ali eles. trocando os pneus. Então, Tanto quando. que foi quando subiu aquela tensão, porque a Mercedes já tinha trocado os pneus, a Red Bull Não, ainda, o Max ainda não, né? A Red Bull ainda não. Então, quando veio a bandeira vermelha, eles tiveram que voltar e parar os carros, então foi aquela chance. Tanto que a bandeira vermelha durou um bom tempo, né? Eles saíram para o sim, carro e teve piloto que foi beber água, piloto que foi se sentar para se acalmar. E eles saíram assim, já de início da corrida já dava para ver, gente, que eles estavam muito cansados. Eu acho que os pilotos nessa corrida deram tudo assim de si, porque quando foi o final da corrida, eu vi que muito piloto saindo e era mão na cabeça, era piloto tentando respirar direito, era piloto querendo água, era, sabe? sim. E vale lembrar também ainda sobre essa regra dos pneus, que o Lando Norris, ele falou que essa regra de trocar pneus em bandeira vermelha é uma das piores coisas que já aconteceram, porque muda Sim, ele na completamente a entrevista falou que estratégia. foi uma das piores coisas que ele já viu, que ele não gosta dessa regra. E aí também fica esse questionamento para vocês. O que que vocês acham dessa regra, né? De trocar os pneus durante a bandeira vermelha. Sim, É, e aí, nesse início de corrida, como a gente falou, já começaram o pessoal nas redes sociais a reclamar muito por conta de tudo que estava acontecendo, e tinha gente que não estava entendendo a bandeira vermelha. Daí eu já fui começando a ficar meio perdida, sabe? E a eu partir daí nem, foi só ladeira abaixo. eu nem tinha noção que ia vir tanta bandeira vermelha e tanta bandeira amarela. Agora, quando foi para voltar dessa bandeira vermelha do caso do Mick Schumacher, começou a troca de farpas entre o Hamilton e o Verstappen. Gente, eu tava me sentindo Sim, assim. na escola. Sim, eu fiquei, o que que tá acontecendo com esses dois hoje? Foi assim, nitidamente eles, olha, as armas que a gente tem, a gente vai usar. Ambos estavam dedurando um ao outro e tudo mais. Primeiro, primeiro o Lewis falou que o Max estava treinando largada Sim, no que ele tava pit, que não treinando podia. largada. Parecia, sabe quando você tá no fundamental, que aí você vai, seu amigo faz alguma coisa, né? O coleguinha faz, você vai pra ti e fala, olha, ele fez isso. É tipo assim, Max tá treinando aqui coisa no pit lane, viu? Olha aí, segura aí. E aí Depois o depois foi Max a ficou vez do reclamando Max. também. Foi quando eles voltaram para a largada, né? Eles deram a volta e o Max reclamou que o Lewis estava segurando ele, estava esperando que ele fosse lá para frente para que ele Sim. pudesse demorar Assim, é mais tempo porque para o largar. Hamilton, essa reclamação do Max foi a mesma que ele fez também em questão do Bottas, né? Que Sim, era para esfriar os perder pneus e tudo performance. mais, perder performance, que a gente Que sabe aí, ali que como o Hamilton iria largar em segundo, o Max perdendo performance ali no pneu, ele iria se sair melhor, né? Porque o pneu dele estava mais, digamos assim, ativo. E aí, nessa largada, minha gente, essa largada, eu acho, assim, eu acho que essa batida do Mick Schumacher, essa parte que ele escapou da pista, foi o divisor de águas para o começo do caos. Sim. Depois disso, foi só caos, caos, caos. A largada foi simplesmente um caos. Foi quando o Pérez e o Mazepin acabaram que Na batendo, e verdade, o aí Pérez veio. bateu no Leclerc e depois o É Mazepin bateu no isso, George. isso. Depois, o Russell também acabou saindo de pista. Foi quando, depois disso, eu só vi ali na televisão, ali do lado, o nome dos pilotos que estavam saindo: Russell, Mazepin, Pérez. E aí eu fiquei assim, minha gente, eu não acredito, não, que vai sair mais piloto Sim. depois disso, porque já tinham saído 4 pilotos, né? Contando com o Mick. Uhum. E a partir Quatro desse momento eu pilotos. fiquei igual o Pérez. Depois que o Pérez desceu do carro, O Pérez desceu do carro, ficou parado lá na pista esperando. E agora, o que esperando que eu o faço? Uber. Esperando o Uber. É, e aí veio a bandeira vermelha de novo. E aí eu fiquei, a tarde vai ser longa. Quem
programou algo pensando que a corrida ia acabar em um Durar horário uma um hora. pouco cedo, ia durar só uma hora, no máximo uma hora e meia, é bom desmarcar aí, porque A partir daí foi só ladeira abaixo. Foi só a FIA e os pilotos. Ninguém estava mais entendendo nada. A partir daí, nem e agora, a minha memória até com esses dois agora está carros meio da confusa. Eu nem lembro qual foram as ordens concretas dos fatos. Se foi antes, se foi depois. Assim, uma bagunça. Eu acho que nem os pilotos entenderam, porque, segundo a Mari, quando ela foi entrevistar os pilotos, né? Ela disse que até eles estavam muito confusos. Ela perguntava e eles ficavam tipo, não sei, não entendi. Nem eles estavam entendendo. Quem dirá, gente, né? e agora que tá com os dois carros da AS prejudicado, eu quero saber, gente, como eles vão fazer para esse último GP da temporada, porque os Sim. dois carros estão prejudicados, né? E aí, como Assim, proceder? o do Mazepin tem o pai. O Mick, aí não sabemos, né? Quem sabe a equipe ainda tem ali um dinheiro em caixa, ou vai pedir um Pix de outra equipe, ajuda da FIA. Não sabemos, mas vai ter que dar um jeito. E aí começou a bagunça, como a gente falou. É bom destacar aqui uma coisa que aconteceu, que foi o que me deixou confusa. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Emily disse que já sabia disso, mas que não era tão comum acontecer assim, tipo, as pessoas saberem. Eu, particularmente, Vitória Lago, nunca tinha visto a questão de punição, ter negociação de punição. Eu, Vitória Lago, não tinha visto ainda. Uhum. Que foi Primeiro quando vamos começou. explicar o que aconteceu, né? Primeiro, que é a segunda largada, foi na segunda largada, não foi? Foi na segunda largada. Que foi o Depois que veio dessa bandeira vermelha, da questão da batida do Russell, Mazepin e Pérez. sim, que foi quando eles largaram, né? Aí o Max tentou ir por fora, e aí ele foi por fora e pegou a primeira posição do Lewis. Foi assim ou foi o Lewis que largou em primeiro? Não, acho que foi o Max que largou em primeiro, Não, não foi o foi? Max, tanto que nessa hora o Ocon já estava ali incluso, Sim, né? Já vamos começar a incluir o Ocon na história, porque o Ocon é, também teve seu destaque, viu, minha gente? O seus Ocon já dias de estava glória. incluso, e tanto que os três acabaram se tocando. Aham. Os Na três se verdade, tocaram. eu acho que foi o Lewis e o Ocon. O Max, ele passou por fora. Porque o que foi que aconteceu? Largou Max e Lewis O na Max ele teve uma primeira. ultrapassagem, mas teve uma parte que se tocou um pouco os três. Sim. Foi Max e Lewis, né? O Max em primeiro, Lewis em segundo. Aí o Lewis ultrapassou o Max. E aí o Max, ele meio que foi, meio que estava assim do lado, né? Aí ele meio que foi por fora e ultrapassou o Lewis. E aí o E isso Ocon, lembra um pouco Interlagos, né? sim. E aí o Ocon, né, que estava aqui atrás, já no terceiro, foi o que aconteceu. Ele veio assim por fora, ultrapassou o Lewis. E quase que ultrapassava o Max também. Quase que ele tinha mais dias de glória desde a Hungria, né? Que foi a corrida em que ele É. ganhou. E depois disso foi que ocorreu a batida entre o Pérez e o Charles, e também o George e o Mazepin. E aí teve essa questão de negociamento de punição. Como eu já falei aqui, eu, Vitória Lago, ainda não tinha visto um caso desse, mas, enfim, Emily disse que já sabia sobre isso. Assim, não é comum. Mas o que é que aconteceu aquilo ali? O Michael Masi, diretor de prova, depois que eu vi o que ocorreu, que o Max tinha tirado vantagem ao sair da pista e ultrapassar o Lewis, o que é que acontece quando fez isso? Que foi muitas das coisas que aconteceu nesse GP, né? Eles Sim. levam punição, porque não pode fazer isso. Então, quando aconteceu essa outra bandeira, né, que era para ser uma relargada, o Michael Masi deu a opção, meio que mais ou menos um ultimato para a Red Bull, que ou ela largava atrás do Hamilton, no caso o Ocon, ele não ia ter punição porque ele não fez nada de errado, ou o Hamilton, o Max largava atrás do Hamilton,
Ou então, esse caso iria para os comissários avaliarem, e aí o Max poderia levar uma punição, tipo, sei lá, 5 segundos, 10 segundos. E aí foi uma melhor decisão, com certeza, né? Eles colocarem o Max para largar atrás do Lewis. Assim, não é, até porque antigamente os rádios não eram tão divulgados, mas acontece, tipo, não foi nada conforme. É estranho, mas não é nada assim que fora do É assim, é normal, porque fora do foi tudo comum. bem desastroso, né? A gente tem que combinar que tudo nesse GP foi um pouco desastroso. Acho que ninguém esperava tanta coisa. Eu, particularmente, não esperava que fosse acontecer tanta coisa como aconteceu. Sim. E eu até agora tô meio perdida. Eu tava, enquanto eles estavam negociando, eu tava me sentindo assim, naqueles filmes da máfia italiana. Eles Sim. negociando ali, a gente ouvindo tudo. Negociando com o Capo. Capo. Com capo? Sim. Capo é o nome do chefe da máfia italiana. Ah, sim. Don Ah, Corleone. Você olha nunca como a assistiu Emily. Poderoso Chefão, né? Não. Gente, tem muito filme que eu nunca assisti, isso é um fato. Tipo High School Musical, As Branquelas. Nunca assisti Isso é um nenhum dos defeito, dois. viu, amiga? Precisa assistir. É. E aí, depois disso, gente, já tava uma loucura, foi loucura total. E acabou que o Tsunoda, ele deu strike no Vettel, né? Acabou que Sim. ele acabou ali tocando no Vettel, o que comprometeu ali foi a frente, né? Foi o bico do Foi Tsunoda? o bico do Tsunoda que foi para debaixo do carro. O Vettel parecia que tinha saído intacto. Porém, não. Sim, Mas porém não, acabou ele nem olhou prejudicando para o ele um pouco lado. também. Só que depois também, quando acabou a corrida, o Vettel nas entrevistas acabou falando que o Tsunoda ele ficou bem mal com isso. Ele ficou bem mal. Ele já tinha pedido perdão pro Vettel, pediu desculpa pro Vettel, mas ele ficou bem mal. Ele estava bem tristinho assim quando perguntavam a respeito Aham. disso para ele. Mas o Vettel foi super, sabe, falou nas entrevistas que não, que estava tudo bem, que só às vezes acontece e tudo mais. Mas, como a Emily falou, parecia que não tinha prejudicado tanto ele, mas acabou Sim. prejudicando. Sim, tanto que ficou um monte Gente, de e agora o que. detritos É, na e pista. Vettel e Kimi, que caos foi aquele, o Vettel e o Kimi? O Kimi tá assim, já me aposentei. Eu não quero nem saber, vou bater em quem é, né? Eu não Vocês entendi que. nada, tanto que o Vettel ele falou sobre esse incidente, né? E ele falou que o toque com o Kimi destruiu totalmente a corrida dele. Ele falou isso, viu, nas entrevistas, e falou que ele estava na posição dele, que não tinha espaço para os dois lá. Então ele achou que o Kimi que deveria ter recuado. O Vettel ficou bem Aham. chateado, assim, do Tsunoda passou, mas do Kimi ele achou de fato que o Kimi aliviu que não tinha como passar os dois. É. Naquela pista não tem como passar dois, né? Assim, a gente já percebeu isso. É, é muito apertado ali, gente. Ali já é nítido, né? Quando eu tiver a oportunidade de reclamar da pista, eu vou falar. E aí, com essas coisas acontecendo, virtual safety car, bababá, bababá, e bandeira amarela, E nananana, aí essa também que loucura toda, que influenciou ninguém. também os pneus do Lewis e do Max, porque o Max estava com pneu médio e ele ia desgastar mais do que o pneu do Lewis, porém com safety car. Como eles não podiam ali diminuir a distância, o Lewis e o Max não desgastavam o pneu, e aí o pneu do Max ficava na mesma condição de um duro, e aí eu acho que também foi o que meio que piorou a situação e desenvolveu alguma coisa ali na Mercedes que eles não esperavam, e foi aí que aconteceu o que o Vitor vai explicar agora, né? A maior polêmica, acho que da temporada, depois do Brasil. Depois do Brasil, eu É, achava mas que não antes ia disso ter eu outra tenho uma polêmica. coisa, a gente tem um parceiro aqui de reclamação seu. Podemos falar aqui sobre ele? Pode. Seu parceiro de reclamação. Olha, com tudo isso acontecendo, a pista foi ficando imunda, cheia de cor na pista. Como é que eles vão atingir certa velocidade, ou eles estando a certa velocidade vão poder andar numa pista imunda? Não E tem aí como. veio ele, o parceiro de reclamação de Dona Emily. Tive que concordar com ele, Fernando Alonso. Fernando Ai, Alonso sim. veio aqui no rádio e falou: Olha, eu não sei se o Michael Masi está vendo isso aqui ou está ouvindo isso aqui, mas a gente precisa de um safety car novamente. Tem detritos na pista e a gente está a 300 quilômetros passando por cima deles. Minha Tudo gente, isso com o sotaque Alonso espanhol pistolou. maravilhoso.
Sim, tem que fazer esse destaque, porque é muito engraçado quando o Alonso tá Sim. assim falando irritado com o sotaque dele, porque dá muito mais ênfase pro que ele tá falando. Tanto ele como o Sainz tinham um sotaque assim maravilhoso. Nossa, eu passaria horas escutando o rádio deles, porque ele, o Alonso, o Sainz e o Toto Wolff. É. E aí, gente, veio mais um safety car virtual. Acho que a corrida foi muito composta por safety car. E aí veio a primeira parte da polêmica. Isso aqui foi a primeira partezinha para ir se construir essa ponte de polêmicas que já vem assim sendo de vários outros GPs. O Hamilton e o Verstappen se tocaram. O Hamilton foi fazer uma ultrapassagem e ele por um minutinho, aconteceu muito o que aconteceu, como eu já falei aqui, Interlagos, né? Ele por um minutinho ali passou o Verstappen, mas o Verstappen veio e acabou que eles meio que eles chegaram a sair assim da pista. Eu não me Não, saíram recordo. não. Até porque não tem como sair daquela pista, né, Vitória? Não, mas tem Percebemos aquela isso. parte que fica. Como é que eu posso explicar? Aquela parte onde fica aquela parte colorida. Sei, mas eu não lembro deles terem saído, não. Eu Acredito que acho que não não. chegou a sair, mas aí foi quando começou. O Hamilton pegou e falou no rádio: olha, esse cara, que no cara é o Verstappen, é maluco. E aí já foi se formando um clima, né? Uma grande torta de limão, né? Que a gente É, pode de perceber limão. no pódio e depois na pressa, que o Hamilton falou muito, viu? Eu nunca vi o Hamilton pistola. Aparecia ele na época com o Rosberg. Eu disse, É, menino. nostalgia. E aí, tudo bem, aconteceu isso, mas Hamilton foi se aproximando e tentando ultrapassar. Tanto, gente, que chegou uma parte da corrida onde os dois estavam metendo volta rápida, tipo, o Verstappen meteu uma volta rápida, o Hamilton foi lá, meteu uma volta mais rápida que ele. Eu acho que isso serve muito para a gente ver, assim, como esses Sim. pilotos estão voando, sabe? Ah, e Vitória, eu acho que eles saíram sim, porque para acontecer o que aconteceu, o Max só teve que devolver a posição porque ele pegou vantagem ao sair da pista para ultrapassar Na o hora dessa Hamilton. saída, né, para ultrapassar Sim, ele de volta. Certo. Então foi justamente por isso que ele falou no rádio, esse cara é maluco. E aí tudo bem, foi seguindo até então ainda não começou a história do rádio e do Verstappen pegar essa punição. Ainda não tinha começado essa história assim dessa punição aí, onde ele teve que desacelerar, certo? até porque ainda estava uma discussão, tipo, ele vai ter que devolver Sim. ou ele vai O tomar Hamilton meio estava que um. falando ainda no rádio e tudo mais, foi seguindo a corrida. Só que aí acontece, Verstappen pega e desacelera. Ali, quando ele desacelera, eles se batem. Hamilton bateu na traseira do Max Verstappen. Sim, e aí acho que vai ter muita coisa para explicar, viu? Porque tem coisas aqui que Dona Fia tá complicado Vamos, para você, viu? O sapato vamos dar tá uma melhorada, né, apertando. gata? Tá complicado aí, não tem como te Não defender. só A gente nessa situação, mas como em outras, eles estão fazendo a lei, porque vamos. parece assim que eles estão perdidos Sim, para saber o que fazer, sendo que eles têm que estar preparados para esses tipos de coisa, sabe? exatamente. Assim, a gente está disputando o campeonato, tá. Mas se algum dos pilotos fizer alguma coisa de errada, seja Max, seja Lewis, eles precisam punir segundo as regras. E aí foi bem complicado, porque começou aquela coisa, e aí falaram, o rádio da Mercedes falaram assim, ai, mas porque chegou pro rádio do Max que era para ele deixar o Lewis Hamilton passar. O E que, aí, no rádio da Mercedes, eles falaram, olha, pra gente aqui não chegou nada pra gente passar para ele. E o Hamilton falou, olha, para mim no meu rádio não chegou, eles não me falaram que ele ia parar para eu passar. Então, assim, quando olha, ele desacelerou, era inevitável não acontecer aquela batida, entende? olha, assim, na hora em que eu vi, eu falei, ah, não é possível, não tá acontecendo isso. Eu até cheguei para a Vitória e falei, olha, Vitória, eu acho que isso foi problema de comunicação deles, né? Porque na hora que aconteceu isso, foi na hora em que que o rádio do Max estava falando, devolva sua posição para o Hamilton. Só que ficou nessa discussão até o final da corrida, tipo, que ele não Sim, foi teria levado feito até. nada, ele iria devolver a posição, acabou. Só que no mesmo tempo que aconteceu isso, o Hamilton falou:
ele fez um brake test em mim. Ele tá fazendo aqui um brake test. Vocês não estão vendo, não, isso aqui acontecendo. E aí, tanto que o pessoal falou, não, olha, não é brake test, não. Foi só uma coisa de comunicação. Não chegou um rádio para você, chegou um rádio para ele. Ele foi e fez. Depois da corrida, o que foi que aconteceu? Pegaram as telemetrias do carro, né? E perceberam que o Max, ele tinha freado bruscamente, ele não tinha dado sinais de que iria frear. Ele teria freado e não teria meio que saído para o lado e não teria dado tempo do Hamilton meio que ultrapassar ele. Mesmo que tenha imagem que tenha espaço, a freada é muito brusca, principalmente quando você pega um carro a 300 por hora, é igual a um caminhão. Sim, Comparando assim, bem, bem fora de contexto, quando você coloca um caminhão para frear, você precisa fazer isso algum tempo antes, porque se você frear agora e tiver uma pessoa na sua frente e você tiver que frear naquele momento, gato, não vai acontecer, tá? E aí, com a telemetria, eles comprovaram realmente que o Max, qual era o plano do Max, assim. O plano, assim, a gente diz, não é como se ele tivesse arquitetado antes da corrida, mas naquele momento foi o que aconteceu. Ele freou, porque mais à frente seria o DRS, ele freou bruscamente, o que seria DRS. Então, o Lewis iria pegar a posição dele, mas na frente ele ia pegar novamente a posição do Lewis por causa do DRS. E aí, nessa batida, eu tava assistindo e pensei que não, para mim não ia ter como o Lewis Hamilton seguir assim. Mesmo que desse uma punição, que ele tivesse que entregar a posição, qualquer coisa, tipo, eu pensei que não dá para seguir porque danificou ali, sabe? E Vitória, só para fechar, para não ficar confuso, foi constatado depois da corrida, por causa dessa telemetria de que o Max seria freado muito bruscamente, que é realmente o que o Lewis falou, que era um brake test. O que é um brake test? É quando você está em velocidade e do nada você reduz essa velocidade abruptamente, né? O carro de Sim, trás tem tanto que frear que muito bruscamente e aí, na maior parte das vezes, gera a batida. Mas esse brake test, segundo o pessoal, que eu não sou tão a fundo nos regulamentos, mas segundo o pessoal que conhece muito bem, poderia ter gerado uma bandeira preta para o Verstappen, porque é considerado um ato antiesportivo. E aí a gente vai para a FIA, né? Para a FIA, que foi que ela deu para o Verstappen, além de devolver a punição, ela deu 5 segundos para o Max e depois da corrida ela deu mais 10 segundos e 2 pontos na carteira. E aí entra a história de que a FIA não quer entrar para meio que decidir o campeonato, mas ao mesmo tempo, desde o começo do ano, as punições ou as não punições deles também estão decidindo o campeonato e provavelmente vão decidir o campeonato até a última etapa. não existe, acho que quando você tá dando um regulamento, não existe isso de você não querer influenciar. Você só tem que ser imparcial e seguir de acordo com o que tá no regulamento. As coisas acontecem, mas você tem que dar as punições, independente de quem for o piloto. Eu falo para todos os pilotos, que serve para todos os pilotos, você tem que dar, querendo ou não, as punições, entendeu? A partir do momento que você vai repensando e, será assim, não, acaba influenciando, acaba decidindo muita coisa. E aí, depois dessa batida, foi as câmeras pro box também da Mercedes e o Toto Wolff tirou os fones, né? Eu pensei que ele ia quebrar. Eu pensei que ele ia quebrar o fone na bancada. Fone, eu não queria ser você, não, viu? Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu vi aquilo ali, eu não chegaria tanto, mas eu ficaria muito, entendeu? Muito. Assim, é porque também é final de campeonato, né, gente? Não tem nem como... Valendo dinheiro, né? Então... Tá, é coisa de maluco, né? Sim. E aí, como ele já falou, o Verstappen ali naquele momento da corrida, ele só levou uma punição de 5 segundos, né? E aí, depois disso, gente, foi se encaminhando já para o final da corrida. Eu acho que da volta 40, era já a volta 44 para 50. Acho que
não tinha também mais muito o que ser feito ou o que ser E falado. também, As o coisas foram Max, acontecendo. mesmo ficando em segundo, depois queriam que ele fizesse a volta mais rápida, mas aí ele iria perder meio que pro Ocon, né? E era melhor ele terminar ali em É o que era segundo. arriscado, então era bom ele É, porque eles segurar iriam para. terminar o campeonato empatado. É melhor do que o Hamilton terminar o campeonato à frente dele, né? E aí, o Hamilton, ainda com tudo aquilo acontecendo, conseguiu meter a volta mais rápida. Até agora, assim, eu realmente fico impressionada. Porque nessa corrida foi muita volta mais rápida, assim, que ele foi metendo, eu fiquei. E aí foi, gente, encaminhando para o final, Hamilton liderando o GP da Arábia Saudita e deu tudo e deu tudo que deu. Deu esse final. Só que aí, quando foi o Hamilton se encaminhando para a última bandeirada, quem que aparece? Me pergunte, Emily. Quem? Quem que Até eu tô aparece? confusa. Não Ah, importa. tem o O fone, Botinhas. o fone ele quebrou o fone na mesa, o seu Toto Wolff, né? Não sei se ele quebrou, mas bateu ali o fone na mesa, só que ele ainda veio lá no fonezinho dele, ó, Bottas. Pelo amor de Deus, meu amigo, vamos lá, né? Minha filha, Faça não, seu já, trabalho. gente, o Toto Wolff não precisa falar nem duas vezes com esse povo da Mercedes ali no fundo. Depois que ele fala uma vez, lá vem o Bottas, gente, o menino Ocon. Quando eu penso que o Ocon vai subir pro Coitado do pódio mais uma Ocon. vez, vem o Bottas no finalzinho, ó, passa o Ocon. Assim, quase que eles já estavam passando. O Ocon já estava meio que comemorando. Sim, tanto que quando o Bottas passa ele, tem um vídeo postado, se eu não me engano, no perfil da Fórmula 1, onde o Ocon fica bem chateado, viu? Bem chateado mesmo. Eu me surpreendi, gente, juro pra vocês. Sim. Foi Mas uma eu surpresa gostaria pra que o mim. Ocon tivesse ficado no pódio. Também gostaria, porque, sinceramente, pra mim ele foi um destaque muito grande nessa corrida desse domingo. Sim. Todo final de semana, inclusive. Eu acho que E ele foi muito aí, minha bem. gente, chegou o final da corrida, bandeirada final, Hamilton e Verstappen, o que a gente mais temia. Torta de climão. Empatados. 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 Eu acho que até a última GP eu vou ter um Assim, infarto. é Não, coisa de maluco bate na isso, madeira, assim, bate na madeira. é sem palavras. Eu fiquei assim. O Toto Wolff, para quem há segundos atrás estava quebrando um fone, já estava no final da corrida sorrindo. E assim, é igual eu tô falando para vocês, é sem palavras, gente. Foi empate, E foi. A Mercedes comemorou muito, estava muito feliz, até porque o que o Bottas fez passando ali o Ocon já é algo que ajuda eles muito para o campeonato de construtores, apesar de que eles estão na frente, né? isso. Mercedes está na frente nos construtores. E aí foi loucura, gente. Eu já não sabia, já tinha acontecido tanta coisa na corrida, quando chegou nós já não sabia mais nada. E a gente sabe que desde 1974, que dois pilotos não chegam empatados em Desde pontos para a Emerson última corrida. Fittipaldi. Sim. E aí é isso, gente. Quem tiver sua aguinha com açúcar para o próximo GP de domingo que vem agora, prepare Sim. sua aguinha com açúcar, prepare seu calmantezinho, O suquinho seu de maracujá, Rivotril. seu Vá na Rivotril. terapia. Porque eu, sinceramente, não sei se eu vou ter coração para assistir essa corrida de domingo. Tô falando sério. Sim. Não sei se vou ter coração para isso. E aí foi a parte mais incômoda, né? Acho que para fechar, a gente pode falar sobre o pódio. Pódio, a torta de climão do pódio. Assim, quando os pilotos saíram do carro, eles já estavam assim exaustos. O Hamilton saiu, ele comemorou muito, né? Ficou muito feliz, comemorou com toda a equipe. Só que quando ele saiu, depois ele e a Ângela foram para um cantinho e ela botando, acho uma compressa de gelo atrás aqui no pescoço dele. Ele tava como se fosse passando mal. O Bottas saiu vermelho, O que Bottas parecia um estava tão tomate. assustado, ele estava. Acho que ele estava tentando processar, gente. Eu Eu acho que todos os acho pilotos estavam tentando que processar o que essa aconteceu nessa corrida corrida. ela exigiu muito, não só fisicamente, como também Muito, mentalmente, de psicologicamente. todos os Psicologicamente, eu acho pilotos. que eles vão chegar, os pobres dos pilotos vão chegar tudo assim, depois desse GP do domingo que vem, vão Aham. precisar uma Terapia. sessão de terapia intensiva. E aí o Em Verstappen grupo, também viu? saiu muito cansado do carro, Sim. né? E aí, antes do pódio, são as entrevistas com os pilotos. O Verstappen, ele falou que coisas que aconteceram na corrida que ele não concordava.
Ele deixou em aberto, assim, a gente não sabe o quê, mas Mas ele já estava bem chateado desde a última volta, porque ele ele foi falou que considerado o coisas piloto do dia. Aí ele falou que ainda bem que os fãs têm uma visão certa do esporte. Ele já estava chateado desde de antes desse. e no carro também, antes de sair do carro, ele falou que para ele aquilo não era Fórmula 1. Ao que ele se referia, também fica Ele não aí, deixou muito claro, né? não deixou muito claro, então a gente pode dizer, mas ele falou que para ele ali não foi, aquilo não era Fórmula 1 e coisas que aconteceram ali na corrida, ele não concordava. Eu acho muito É, confuso, porque todo mundo tem uma visão diferente, né? Fórmula 1 é um esporte que às vezes várias pessoas têm visões diferentes. Então, o Max disse que aquilo não é Fórmula 1, outros de outras equipes dizem que aquilo não é Fórmula 1. Então, parece que nunca entra em consenso do que realmente é, sabe? Parece que sempre tem, alguém acha que está puxando água para o seu lado ou está puxando água para o outro lado. Então, é algo assim bem aberto que a gente poderia até fazer um vídeo falando sobre, né? A FIA, FIA ou máfia? e aí teve o pódio, né? No pódio foram chamados pilotos, seguiu toda aquela cerimônia como sempre, entrega de troféus. Eu achei o pódio muito bonito, sério. Sim. Muito bem iluminado, assim, acho que de todas as temporadas foi um dos pódios que eu achei mais bonito, para ser bem sincera. Eu acho esse o do México E aí, e do, o de Monza. Verstappen, depois que recebeu o troféu, na troca na jogada de champanhe, entre aspas, porque não era champanhe, né, que lá não pode. Pode. Aí, Verstappen saiu do pódio. Vendo por um lado, assim, a gente for tentar entender, né? Será que ele não pensou, tipo, eles não vão comemorar comigo. Eu não quero comemorar com eles. Então, para que eu vou estar aqui? Isso aqui não é nem champanhe, é suco. Então, deixa eu ir para casa, esfriar minha cabeça. Ele esfria a cabeça dele também. Depois tem a pressa. Também foi ali umas farpas, né? O Lewis Hamilton. O que ele Que pensou, eu não surpresa, sei. O viu? que ele pensou, eu não sei. Sei que ele abandonou o pódio. E aí comemoraram só o pessoal ali da Mercedes, se jogando suco. Suco Tang, viu, gente? Posso Ai, é confirmar, suco Tang. maravilhoso. Suco tangue E de tangerina. aí. Será? Ou será que era de uva? Não, acho que era de uva, amiga. Ai, eu não gosto. Melhor de tangerina. Ah, não, eu gosto de suco de uva. E aí, gente, depois disso tudo, dessa loucura, dessa corrida, de tudo que aconteceu, de disse-me-disse, de faz não faz, de punição não punição, de sobe no pódio, não sobe no pódio, de sai do pódio, não comemora, de dejetos na pista, de gente batendo. Dejetos, amiga, por um momento você falou dejetos, eu me assustei. Eu falei, menina, teve até isso, mas não, eu entendi errado. Dejetos eu E entendi outra aí, coisa. e aí, depois de todos esses acontecimentos ali no GP, a gente foi e pensou assim, vai ter descanso? Não vai ter descanso não, Hum, gatos. Foi quando o Emily falou aí, eles foram chamados aos comissários para esclarecimentos, Lewis Hamilton e Max Verstappen, e foi quando foi decidido essa punição de 10 segundos? sim. 10 segundos do Mais Max 2 pontos na Verstappen. carteira. Isso. Super licença. E aí, também não foi só isso, não, tá? Porque depois das coisas, o Lewis falou um pouco que ele tava com muita raiva. Ele tava muito chateado. Eu acho que ele tava mais chateado que o Max, né? Ou então o Max estava guardando muito bem, porque ele só falou alguma coisa. Ele deixou muito em aberto, né? Mas aí, como o que depois foi comprovado que o Max fez foi break test, e que é considerado uma conduta antiesportiva, o Lewis falou o seguinte: depois que parece que eles já tinham visto realmente o que tinha acontecido e tal, ele falou: Max estava tentando me deixar antes da zona de DRS, e então usar o próprio DRS, mas eu não sou estúpido. Eu fiquei menino e Gata. dona Fia. Depois na pré, né, que acontece entre o primeiro, segundo e terceiro lugar, o Lewis, eu não lembro exatamente das palavras dele, né, mas ele falou alguma coisa do tipo, é um consenso entre os pilotos que não se pode fazer isso, menos um. Qual é o... Ele ainda olhou para o Bottas, e quem estava do outro lado dele.
Max Verstappen. Exatamente. Isso vai Vai até a última formando um GP, clima, viu? né? Vai até o último GP O e o último Rosberg deve estar muito GP feliz, viu? e o último GP a gente espera que vocês também estejam aqui com a gente, como vocês estiveram desde o início, quando a gente começou esse projeto, ainda no meio dessa temporada. Podem se preparar, porque esse último GP de Abu Dhabi promete. A gente teve empate, sim. Vai para o último GP com esse empate para ser decidido tudo lá no último momento. Sim. Eu espero. Será que o Rosberg vai aparecer por lá? O Rosberg ele já deve estar com a faca e o queijo na mão por causa dessa fofoca. Eu Ele já acho que deve estar com a passagem com. seria obrigação pública dele aparecer lá. Eu acho que as malas já estão prontas, ele está só esperando para poder ir. Quem também já deve estar com as malas prontas é a Netflix, viu? Sim, mas assim, se bem que a Netflix não vai poder fazer com o Max, né? É, porque ele tá fora. Mas eu acho que é isso, né? Deve ter muita coisa mais para falar, mas esse episódio eu acho que já ficou enorme, né? E desse episódio eu acho que dá pra gente fazer mais uns 2 ou 3 sobre outros assuntos, mas que vocês vão ver só depois dessa temporada, né? É só em seguida. Então, continue acompanhando a gente por aqui. Sim. Curtam, compartilhem. Deem a opinião de vocês também sobre tudo que aconteceu nesse GP, porque foi, gente, foi loucura. Acho que a palavra Loucura, que pode loucura, definir esse loucura. GP foi loucura. Corrida maluca. Corrida maluca, literalmente. Então E é é isso. isso, a gente se despede por aqui. Despero por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro de tudo que aconteceu no paddock, né? Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido esse Escutado. episódio. Continue acompanhando a gente. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, que vão ficar aí na descrição do vídeo, viu? Tchau.